Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e você chegou agora ao nosso canal na hora mais importante, na hora crucial. Hoje, meus bons amigos, você vai estar diante do vídeo mais importante de toda a nossa história. Você vai ver não propostas de um político, você vai ver os problemas da nossa nação. O Dr. Enéas, há 2 décadas atrás, escreveu uma cartilha com o nome Brasil em Perigo. Se nós fôssemos fanáticos religiosos, poderíamos dizer que esse homem era um profeta, porque tudo que ele descreveu ali é o que está acontecendo. Muitas pessoas, incluindo a mídia, grandes sites, grandes youtubers, todos eles com forte ligação com partidos ou diretamente com políticos, eles podem dizer que isso não passa de um plano de governo de um candidato que já morreu. Mas você verá que não é assim. Aqui não é um plano de governo, não se trata disso. Se trata como, por exemplo, se você estivesse com um braço quebrado. Não existe 1 ou 2 tratamentos, você tem que ir para o hospital e engessar. Não há outra coisa a se fazer, você está com um braço quebrado. Nós podemos dizer que o Brasil está com todos os membros quebrados. Não há outra solução, não há outro plano de governo. Há problemas que devem ser resolvidos e só há uma forma de resolver. Nessa cartilha, feita por Dr. Enéas sobre a supervisão de vários economistas, você vai ver toda a verdade sobre o nosso país e vai entender de uma vez por toda que todos os grandes candidatos que estão aí falando de privatização, todos eles, incluindo Bolsonaro, são inimigos da nação. E você vai entender isso agora. Então eu já quero agradecer aqui as pessoas que ajudaram para que isso fosse possível. Na dublagem vocês vão ver que tem mais 2 pessoas me ajudando. E uma foi a Daisy, que ela também vai abrir um canal logo e eu estarei postando aqui para vocês. E o outro é o nosso amigo Gledson, que sempre está ajudando e dando uma força. Já peço que você se inscreva também no canal dele. Para você não se esquecer, deixa o like. O YouTube anda removendo os nossos likes. Então deixa o like, compartilha, porque esse vídeo é de extrema importância. Eu tenho certeza que o engano que os políticos fizeram, a lavagem cerebral na cabeça da população, vai acabar de uma vez por todas. Então, eu convido você, de uma vez por toda, a sair da Matrix. Senhores do mundo. Apresentação. Dificilmente, hoje, pode-se prever a atitude que terá um homem público perante esta ou aquela injunção política. Com o Dr. Enéas, tal não se dá. Sua conduta é retilínea. Os que o conhecem podem prever suas reações, pois se manifestam de maneira idêntica sempre que os estímulos são idênticos. É sempre o mesmo, que não ignora, fingindo não ouvir ou não ver, que não se prevalece do autoconhecimento que tem para obter vantagens. Chamam-no de fascista, por ser apenas um nacionalista, um patriota que crê no poder da verdade. Possui qualidades que faltam à maioria dos homens públicos: coragem, determinação, disciplina, preparo e imensa vontade de acertar. Mais uma vez, através da presente cartilha, o Dr. Enéas vem expor para o público, de maneira clara, precisa e indiscutível, a verdadeira situação em que se encontra o nosso país, talvez desconhecida pela maioria dos nossos homens públicos, que são superficiais e não se dão conta da realidade. Esta é uma síntese imprescindível para entendermos bem o que está se passando e o que poderá vir a acontecer com o futuro do Brasil. Está de parabéns o Dr. Enéas pela sua audácia e coragem de brigar, numa luta extremamente desigual, contra o monstro que paira sobre a nossa nação. Rio, 1 de agosto de 1996. Professor Vanderlei Assis. Alerta! Povo brasileiro, o Brasil está em perigo. Um plano diabólico visa entregar nossas riquezas. Leia com atenção esta cartilha. Prefácio. A imprensa brasileira, serva do poder constituído, é submissa ao sistema financeiro internacional, razão porque o povo não tem acesso às intenções verdadeiras que se escondem por trás da farsa, embutidas nas palavras da moda privatização, Estado mínimo, globalização da economia e etc. Está em andamento e com velocidade crescente um plano diabólico de destruição de todos os nossos valores, de tudo aquilo que foi legado pelos nossos antepassados que nos faz sermos uma nação. Poucos estão tendo consciência do abismo para onde todos estamos caminhando. Percebo que o povo precisa despertar. E como não disponho de tempo ou espaço em nenhum dos meios de comunicação, resolvi escrever uma cartilha. Esta cartilha destina-se a todos os cidadãos da nossa terra, homens, mulheres, jovens, idosos, brancos, negros, mestiços, patrões, empregados e etc. Ela traz para o leitor aquilo que deveria ser dito e escrito através dos veículos de comunicação de massa. A verdade simplesmente. Agradeço aos professores de economia Décio Garcia Munhoz, Adriano Benayon do Amaral e Marcos Coimbra, este último membro do Diretório Nacional do Prona, os ensinamentos que deles recebi, em particular ao professor Bautista Vidal, com quem aprendi a fazer uma abordagem física dos processos políticos e econômicos que nortearam os rumos do planeta no terceiro milênio.
E finalmente ao meu amigo de 30 anos, Dr. Vanderlei Assis, médico, físico e matemático, que participou do início ao fim na elaboração desta cartilha. E este documento possa dissipar a cortina de fumaça que se impõe entre a verdade e aquilo que se repete a todo instante pelos meios de comunicação, e que o generoso povo brasileiro possa despertar para o seu grande futuro. São os meus desejos. Assina Dr. Enéas Ferreira Carneiro. O Estado. Diga-me, o que é o Estado? Espere aí, esta é uma questão muito importante, vamos por partes. O senhor acredita que poderia ter chegado a essa idade se não houvesse uma organização a serviço das pessoas e da sociedade como um todo? Eu não entendi bem. Veja lá, quando uma criança nasce, ela não tem como cuidar de si mesma. Se não houvesse a família, ela sobreviveria poucas horas. A família surgiu na história da humanidade para ser a primeira instância em defesa da vida do ser humano. A criança será o futuro cidadão se receber ao longo da infância alimento, educação, defesa contra o calor, contra a chuva, contra as doenças e etc. Mais à frente, já um cidadão, para viver em sociedade, precisa trabalhar, sair à rua sem risco de ser assaltado ou assassinado, ter água potável, ter um local para morar e se defender das intempéries. Precisará de regras de convivência que definam muito bem os seus direitos e deveres. Imagine que um povo inimigo invada a sua terra, queime as colheitas, mate o seu pai, estupre sua mãe, mate todos os vizinhos, tome sua casa e etc. Quem vai defendê-lo? Tem que haver uma organização capacitada para enfrentar situações como essa. Surge a necessidade das Forças Armadas. O Estado surge então como poder institucionalizado, a serviço da sociedade. Senão, não é um Estado legítimo. Sintetizando então, o Estado pressupõe um povo, um território e um poder originário de mando, o poder constituinte. Deve existir e atuar de modo soberano, sempre em defesa dos interesses e das necessidades de seu povo. Como deve agir o Estado? Tendo em vista suas amplas e profundas responsabilidades, o Estado deve agir sempre que necessário, como órgão interventor, restabelecendo a ordem, a justiça, a igualdade de oportunidades e o direito ao trabalho e à moradia, a educação, a saúde, aos transportes e a sadia necessidade de criação de riquezas, intervindo em necessário na produção e na economia como um todo. Ou seja, sem isso, a cidadania é pura conversa fiada. Sem nenhuma dúvida. Mas se o Estado serve para tudo isso, por que não estamos vendo isso no Brasil? É porque o Estado que aí está é fraco, inerte e ilegítimo, sem nenhuma função social. É inimigo do povo. O Estado que está aí, na verdade, não é soberano. Ele obedece a um poder infinitamente maior, o sistema financeiro internacional, que impõe suas regras demoníacas à maioria das nações. Só para esclarecer, o Estado que se está falando é o Estado-nação Brasil, e não deve ser confundido com o Estado membro da Federação, Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Mas por que os governos obedecem ao sistema financeiro internacional? Porque, para chegarem a ser governo, fizeram acordos, receberam importâncias fabulosas de legítimos representantes do sistema financeiro internacional. E qual o interesse então do sistema financeiro internacional? É destruir o Estado-nação. Destruindo o Estado-nação não haverá mais quem defenda o que é patrimônio nacional. Assim, as grandes riquezas da nossa terra, a água, o subsolo, as fontes de energia e etc, que nos fazem o país mais rico do mundo, passarão às mãos de grupos representantes dos países ditos ricos, que na verdade estão em uma situação desesperadora, porque não têm como enfrentar as grandes necessidades do próximo século. O senhor quer dizer com tudo isso que o Brasil é muito importante para eles? Sem dúvida. Sem as riquezas do Brasil, não há futuro para os países do primeiro mundo. Por isso o Brasil é muito importante para eles. O que não tem nenhuma importância para eles é o povo brasileiro. Mas já não existe um consenso mundial que o Estado moderno não deve intervir em nada, que tudo isso deve ser entregue às forças livres do mercado, fundamentalmente às estrangeiras, que deve haver a liberdade absoluta? Isto é uma grande mentira. A liberdade absoluta leva a um verdadeiro massacre dos mais fracos pelos mais fortes. Essa é a luta entre a raposa e o pintinho, ambos livres. Na verdade, só o Estado tem força e, por ser responsabilidade sua, tem um interesse para intervir na economia a favor dos mais fracos, porque só o Estado, antes do lucro, está preocupado com o bem-estar do seu povo. Esta é a questão central de todos os grandes problemas nacionais. Nós mostraremos isso passo a passo nas próximas páginas. Nossas riquezas. O governo diz que não temos recursos. Como não temos recursos? Por acaso não temos uma imensidão de terras férteis, com a maior parte ainda não utilizada? Terras férteis são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Terras férteis são fundamentais para a criação dos rebanhos. Por acaso não temos a maior quantidade de água potável do planeta? Água potável é água para beber. É o que mais falta no mundo. Guerras estão sendo previstas no mundo por causa da água potável. Por acaso não é o nosso subsolo um dos mais bem dotados da Terra em riquezas minerais? Ferro, ouro, alumínio, nióbio, manganes, quartzo e etc. Mas para que servem essas coisas? Todos os meios de transporte, carros, trens, aviões e etc.
são feitos utilizando ferro, alumínio, manganes e outros metais. Sem os metais, os edifícios modernos não existiriam, e nem mesmo a grande maioria dos utensílios usados atualmente poderia ser fabricado. Sem o quartzo, não existiriam as maravilhas da eletrônica, as televisões, os rádios, os computadores e etc. E nota, o Brasil detém a maior reserva de quartzo de primeira qualidade do mundo. Ele é exportado a um preço inferior a $5 ao quilograma. E nós importamos componentes eletrônicos, chips de computadores, feito com o nosso quartzo, a um preço superior a $3.000 a quilograma. Isso é a entrega criminosa do patrimônio nacional. E o nióbio, Dr. Enéas? Eu nunca ouvi falar em nióbio. E o nióbio? O nióbio é o metal do próximo século que permite construir aviões supersônicos, trens sem trilhos e etc. O nióbio é fundamental para a indústria pesada. E o nosso Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo, com mais de 95% da produção mundial. Nota, só a mina de Araxá, em Minas Gerais, tem 8 milhões de toneladas do metal contido, ao preço médio de $60 mil a tonelada de metal. No mercado internacional, isso representa um patrimônio de 480 bilhões, cerca de $500 bilhão. E o nosso nióbio é vendido a preço de banana. Isso é entrega criminosa do patrimônio nacional. Por acaso não temos as maiores florestas do planeta? Por acaso não temos um dos maiores rebanhos da Terra? E etc, e etc. Enfim, seria muito difícil viver hoje sem esses recursos essenciais. Esses sim, recursos verdadeiros, base da riqueza real. E não a falsa riqueza, a riqueza do papel pintado. Então como é que o senhor diz que não temos recursos? Bom, tudo isso é verdade, mas dinheiro mesmo nós não temos. O senhor está falando de outra coisa, eu estou falando de riqueza verdadeira. Sim, mas sem dinheiro nós não compramos nada. Vamos por partes. O dinheiro é um símbolo que nada mais é do que a representação formal dessa riqueza. Por isso é que só o Estado pode fabricar dinheiro. Então está havendo uma confusão. Como é que com todos esses recursos, com toda essa riqueza verdadeira, nós não temos dinheiro? É porque o Estado brasileiro, como tantos outros, Argentina, México, Chile e etc., submeteram-se às regras do Fundo Monetário Internacional, o FMI, aceitou que nossa moeda fosse atrelada ao dólar. Mas o dólar não é uma moeda forte? É forte apenas porque os Estados Unidos têm o maior poder militar do mundo e emitem ao seu bel prazer, sem nenhuma regra, tantos dólares quantos forem necessários para apoderarem-se das riquezas dos outros países. Os Estados Unidos emitem dólares em quantidade muito superior à riqueza real daquele país. Os dólares são puro papel pintado, e é com esses dólares que eles compram as riquezas do mundo. Mas antes o Cruzeiro não era atrelado ao dólar. Que é isso? Sempre foi. Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo, URV, Real. O sistema de referência é sempre o dólar, que é a moeda mundial. Não podemos negociar com nenhum outro país a não ser com o dólar. Mas o real agora é tão forte quanto o dólar. Que é isso, cidadão? Não existe mais moeda nacional. O que existe atualmente no Brasil é o dólar batizado de real, exatamente como fizeram na Argentina, batizando o dólar de austral. Afinal de contas, falando de dinheiro vivo, quanto é que o governo arrecada por ano? Falemos só da arrecadação federal. Em 1994 foram arrecadados 60 bilhões de dólares, em 95 foram 84 bilhões, em 96 foram 96 bilhões, em 97 serão no mínimo 120 bilhões. Nesse período, a arrecadação do governo federal aumentou 50%, acima da inflação, receita obtida apenas com os impostos federais. Então, se não há dinheiro, é porque governos gastam mais do que arrecada, gerando assim um déficit público. Isso é o que todo mundo diz, mas trata-se de uma vergonhosa distorção da verdade. O governo gasta realmente mais do que arrecada, mas não é com as despesas públicas, não é para manter o funcionamento da máquina estatal, não é com o pagamento de funcionários públicos, não é para manter as forças armadas, não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que ninguém diz, porque não há interesse em dizer, é que existe uma saída gigantesca de dinheiro, de modo oficial, que é canalizado todo ele para pagamento dos juros gigantescos, os maiores do mundo, com que é pago o serviço da dívida interna. Serviço da dívida interna, o que é isso? Essa história é um pouco complicada. Já há um pouco mais de uma década, vem crescendo assombrosamente uma dívida do Tesouro Nacional, chamado de dívida interna, que consiste em dinheiro que o governo apanha de investidores nacionais para pagar suas contas, relacionadas com o funcionamento da máquina estatal. Como garantia desse dinheiro tomado emprestado, o governo emite papéis chamados títulos e, para atrair investidores, oferece taxas de juros exorbitantes. Veja só, em 1995 foram pagos 23 bilhões de dólares com juros da dívida interna. Em 1996 foram 16,6 bilhões de dólares, só de juros da dívida interna. Mais 7 bilhões pagos como juros de parte da dívida interna, que foi transformada em dívida externa.
Se a receita da União em 1996 foi de 96 bilhões de dólares e o gasto total com juros da dívida interna foi de 23,6 bilhões, pode-se afirmar-se que, para cada R$4 arrecadados, um foi para o pagamento de juros da dívida interna. E ainda existe mais, muito mais. O governo toma emprestado através do Banco Central no exterior dólares para manter artificialmente suas reservas que rendem para o Brasil cerca de 5% ao ano, mas paga aos credores juros de 15% ao ano. Essa diferença absurda de juros, em torno de 10%, sobre 60 bilhões de dólares, vai representar uma perda de 6 bilhões de dólares. E pior ainda, existe uma dívida em moeda estrangeira que não é registrada, que não é mencionada, que não é calculada pelo governo. Dinheiro para especulação pura, sob o título de portfólio para aplicação em papéis. Em 1996 entraram 100 bilhões e saíram 65 bilhões. O saldo foi de 35 bilhões. Mas quantos capitalistas ganharam de fato? Fora os ganhos sobre 100 bilhões e os ganhos sobre os ganhos, tudo em reais, com as nossas taxas internas que foram em 1996 de cerca de 20% ao ano, foram bilhões de dólares registrados em lugar nenhum. Agora veja, a verba federal destinada à saúde em todo o Brasil em 1996 foi de 14 bilhões de reais para o ano inteiro, enquanto só de juros da dívida interna e externa foram pagos no mínimo cerca de 30 bilhões de reais. Pagamos de juros em um ano o dobro de tudo aquilo que se gasta com todo o Sistema Unificado de Saúde, o SUS, no mesmo período. Assim, não dá para aguentar. E a corrupção? O senhor não falou nela. Ela é criminosa, dolosa, existe em todos os níveis, mas não é o problema principal. Os meios de comunicação, principalmente a televisão, convencem a população que esse é o mal maior, mas não dizem que a perda oficial, mantendo as taxas de juros como sempre tem feito, em níveis elevadíssimos, provoca uma sangria gigantesca dos recursos, que faz com que os corruptos sejam verdadeiros ladrões de galinha. Então, o problema é só o pagamento das altas taxas de juros? Não, cidadão. Esse é um problema fundamental, sem dúvida, que desvia dezenas de bilhões de dólares por ano. As privatizações implicam desvio de centenas de bilhões de dólares. E há muito mais, tudo oficializado. Só o patrimônio da Vale do Rio Doce é no mínimo de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Assim a gente entende por que não há dinheiro para a educação, para a saúde, para as estradas, para o serviço público em geral. Não há dinheiro para nada que seja relacionado com a vida do povo brasileiro. Ou seja, para eles, tudo. Para o povo brasileiro, nada. Então não há saída. Claro que há. O essencial é voltar à realidade e ter coragem para enfrentar a armadilha que nos foi imposta pelos donos do mundo, que comandam o sistema financeiro internacional. Só há uma saída, é a ruptura com o sistema financeiro internacional. O plano diabólico. Injetamos nossas bombas, eles enfraquecem e serão nossos escravos. Desordem, drogas, perda da autoestima, desconfiança, ódio, desemprego, aspirador, água, florestas, metais, petróleo, gás, biodiversidade. Transportadoras, os donos do mundo. Se os donos do mundo precisam tanto das nossas riquezas, por que não declaram logo guerra ao Brasil e tomam conta de tudo? Porque isso seria condenável à luz do direito internacional. É muito mais fácil, atualmente, subjugar uma nação através de um projeto de dominação econômica, disfarçada de ajuda para entrar no primeiro mundo. Quando é que isso vai começar a ser feito? Não, isso já vem sendo feito há muito tempo e com velocidade muito maior nos últimos 10 anos, graças à atitude servil dos governantes. Afinal de contas, qual é a estratégia utilizada? Primeiro, provoca-se o descrédito de tudo que é nacional junto à população, faz com que tudo funcione mal, até mesmo por falta de investimento, ou entregando ao inimigo o poder de investir. Vão se deteriorando as comunicações, o transporte, o fornecimento de energia, etc. E usa-se todos os artifícios possíveis para dar a impressão que o único caminho é a privatização. Começa aí, o processo de deterioração do Estado. Justificam a redução drástica das verbas para os serviços públicos, dizendo que não há recursos. A imprensa repete todos os dias que não há recursos. Todo mundo repete que não há recursos. Mas já demonstramos que há recursos de sobra, que são desviados criminosamente, porém de modo oficial, para pagar juros da dívida interna. Segundo, reduzem-se progressivamente os salários dos médicos, dos professores e da maioria dos profissionais, funcionários públicos que trabalham diretamente com o povo, criando neles uma falta de entusiasmo com o seu trabalho. Com isso, cai fragorosamente a qualidade dos serviços prestados à população, deteriorando-se os serviços básicos de educação e saúde, que são fundamentais para a existência de qualquer nação. Terceiro, provoca-se a perda da autoestima. Os meios de comunicação só divulgam o que não presta.
exemplos de corrupção de funcionários públicos, negociatas, golpes contra o Estado e etc. Institucionaliza-se o deboche, o desrespeito à pessoa humana, aos mais velhos, à família, à igreja, aos princípios cristãos. Cultiva-se uma verdadeira inversão de todos os valores que a humanidade levou milênios para construir. Destrói-se tudo, e faz-se isso sob a fachada de modernismo. Quarto, promove-se uma propaganda gigantesca a favor da desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo. Em vez de serem fortalecidos, são deixados à míngua, sem recursos materiais, os militares com baixíssimos salários. Isso tudo visando ao seu aniquilamento total. Quinto, promove-se um verdadeiro genocídio, de forma explícita, matando de fome e doenças decorrentes da desnutrição milhões de pessoas e colocando outros tantos abaixo da linha da pobreza, fazendo crescer assustadoramente a legião de desempregados, de pessoas nas ruas, com verdadeiras hordas, cada vez maiores de meninos de rua. Atualmente no Brasil morrem de fome 1.600 crianças por dia. Sexto, pratica-se o controle de natalidade desumano, esterilizando moças pobres em pleno período de atividade reprodutiva, diminuindo com isso o número de brasileiros que poderiam lutar pela sua pátria, com a desculpa esfarrapada de que assim diminuirá o número de meninos de rua. E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome, da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado do nosso país. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso se quisermos produzir felicidade em nosso país. O cidadão está no rígido, uma rígida política de controle da natalidade. Sétimo, destrói-se pouco a pouco a noção de patriotismo, desmoralizando-se o hino nacional, a bandeira nacional e tudo aquilo que pode representar um sentimento de amor à pátria. Os meios de comunicação propositadamente vão jogando na lama a língua pátria. Como a língua é o maior patrimônio de um povo, desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Oitavo, infiltra-se no cenário político e nos meios de comunicação personagens em defesa da discriminação das drogas, proporcionando com isso, na juventude, uma falsa ideia de normalidade quanto ao seu uso. A maconha produz dependência química. Dr. Enéas Ferreira Carneiro, Doutora Maria Celeste Suassuna, Dr. Josué Unchoa de Aquino, Dr. Amaury Robledo Gasques, Dr. Samuel Além Neto, Dr. Vanderlei Assis de Souza, Doutora Rosana Maria Ferreira e Silva, Dr. Elimar Máximo Damasceno, Dr. Diva da Silva Nascimento, Dr. Avani Tavares de Almeida Nintzi, Dr. Everaldo da Silva Araújo, Dr. Rui Augusto Matos Nogueira, Dr. Fábio do Ojucá e Dr. Lenine Madeira de Souza. Todos os médicos e membros do Diretório Nacional do PRONA, todos confirmam que a maconha produz dependência química. Nono, lança-se os cidadãos um contra o outro, classe contra classe, patrão contra empregado. Cria-se assim um descontentamento geral, fazendo crescer a desconfiança e o ódio entre as pessoas, desaparecendo com isso a harmonia da vida social. Décimo, desvaloriza-se passo a passo todas as formas de trabalho produtivo. Estimulam-se todos os tipos de especulação, levando progressivamente a nação à ruína e o culto do bezerro de ouro. Conclusão, com a nação esfalecida, ninguém mais acreditando no trabalho, no governo, na família, na igreja, em coisa alguma, destruindo a noção do patriotismo e a autoestima. Finalmente com o povo todo convencido de que o Estado não serve para nada, que está falido, que não deve se meter em coisa alguma, que deve ser o menor possível. Está justificado a partir daí o festival de privatizações, de entrega do patrimônio nacional e todo o formidável patrimônio público, construído após décadas de sofrimento, vai se transferindo para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional, os donos do mundo. É o fim da pátria, porque não existe pátria sem patrimônio. Todo o dinheiro até hoje arrecadado das privatizações já feitas, Excelsa, Usiminas, Companhia Siderúrgica Nacional, Light e etc, foi usado para pagar juros. E com a privatização da Vale do Rio Doce, o dinheiro que constou oficialmente como pagamento para a aquisição do controle não seria suficiente para pagar sequer 2 meses de juro. Somente juros. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palma. Então não há saída. É claro que há uma saída. É só o Estado assumir o seu verdadeiro papel, assumir a sua responsabilidade através de um governo forte, nacionalista, interventor, voltado para os interesses de todo o povo brasileiro, e ter coragem para romper definitivamente com o sistema financeiro internacional. A farsa do real. Que notícia! Não temos mais inflação. Outra grande piada. Seria bom se fosse verdade. Doutor Enéas, como é que eles estão conseguindo manter a inflação em níveis tão baixos? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente em função de diversos fatores. No Brasil, como 2/3 da população vive numa economia de subsistência, é completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda, de consumo. A inflação brasileira é uma inflação de custos.
Como no custo final de um produto está sempre embutido os impostos e as taxas de juros, é teoricamente impossível acabar com a inflação mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros. Qual foi então o milagre do Plano Real? Que projeto maquiavélico diabólico foi esse que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxa de juros e impostos elevadíssimos, estão conseguindo mantê-la em níveis próximos a 1% ao mês? O governo, num passe de mágica, fez o real valer mais do que o dólar, diminuiu as tarifas de importação, com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias. A indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados para os produtos, elas perderiam o mercado cheio de importados. E assim começou o processo, o câmbio puxando a inflação para baixo. Inflação e o câmbio. Houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano, avaliado em torno de 30% na virada da URV para o real. Não havendo aumento de salários, entrou em cena o segundo elemento puxando a inflação para baixo. Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível para os agricultores o pagamento dos empréstimos contraídos. Lembram da carreata a Brasília? Mas se os agricultores repassassem os custos para os produtos agrícolas, perderiam o mercado porque o governo também importou alimentos, baixando as tarifas para o nível daquelas da Argentina. Então entrou no cenário o terceiro elemento, puxando a inflação para baixo. Os preços agrícolas baixaram, porque senão seria impossível para os agricultores venderem seus produtos. O governo não tocou nem de leve nos impostos e no ponto nevrálgico, as taxas de juros. A questão crucial da inflação brasileira, escondida pela imprensa, é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida mobiliária. Por exemplo, em 1996 pagou-se de juros a cifra espantosa de 23,6 bilhões de dólares. São cerca de 2,0 bilhões de dólares por mês, 66 bilhões de dólares por dia, 2,7 milhões de dólares por hora. Se o senhor ganhar R$300 por mês, bem mais que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 750 anos, quase 1000 anos, para ganhar o que o Brasil paga em uma hora, de juros, somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais, incluindo-se 2 gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Uzi Minas, e a dívida interna vem crescendo. A dívida interna era em 94 cerca de 50 bilhões de dólares, agora em 97 cerca de 180 bilhões de dólares. Vale dizer dos quais 60 bilhões foram transformados em dívida junto a bancos estrangeiros, passando a constituir uma parte da dívida externa. Do que adiantou vender as estatais? Venderam a Excelsa, do Espírito Santo, por 250 milhões de dólares e serviram para pagar 3 a 4 dias de juros. Vejam bem, só juros. Venderam também a Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta. Venderam o seu controle por 3,338 bilhões de dólares, o que não deu para pagar 2 meses de juros. Na realidade, os 3,338 bilhões de dólares nem chegaram a entrar. Estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, de nossos netos. E a dívida só vai aumentando. Hoje ultrapassa 180 bilhões de dólares. O plano diabólico conseguiu também quebrar os bancos estaduais. E lá vão o Banerj, o Banespa e outros que não conseguem pagar os juros, sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes, em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa e por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público, mas não dizem que só existe esse déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não há déficit, mas isso a imprensa não comenta. Até quando a agricultura vai aguentar? Até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são mais de 10 milhões. E o senhor comerciante, até quando vai aguentar? O senhor que ganha um salário mínimo, que ganhou sempre apenas para comer, comendo mal, o senhor é capaz até de jurar que está tudo bem, porque o seu dinheiro, que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Isso é verdade, mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente, o plano vai estourar com certeza. Não dá para precisar em que momento isso vai ocorrer.
Eles já quebraram a agricultura, criaram uma inadimplência monstruosa, levando a um nível absurdo os títulos protestados, as concordatas e as falências. Não por culpa dos devedores, mas pela impossibilidade absoluta de quem trabalha, de quem produz, concorrer com a agiotagem institucionalizada pelo governo e aplaudida pela imprensa. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor, porque está deteriorando toda a atividade produtiva do país. Cínico, porque se apresenta como a salvação, quando na verdade está levando o nosso povo para o abismo. Desumano, porque a semelhança do que está fazendo com a Argentina, com o México e toda a América Latina, faz crescer em todos os cidadãos a falta de confiança no trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Essa é a verdade sobre o plano real. O futuro. Com energia, determinação, ordem e disciplina seremos a nação mais próspera do planeta. Nada se move ou se transforma no mundo sem energia. Energia é tudo aquilo que é capaz de produzir trabalho. Toda a história das civilizações pode ser escrita a partir das formas de energia que, em cada época, foram utilizadas. Nos estetores do século XX, o mundo assiste à exaustão das formas energéticas fósseis, o petróleo, que moveram o mundo nos últimos 100 anos. A chegada do terceiro milênio, o homem volta-se para o mundo em busca de uma forma de energia limpa e renovável, que possa ser utilizada em grande escala para dar continuidade à nossa civilização. O Brasil detém, no planeta, uma situação ímpar e privilegiada. Possui a maior quantidade de água doce do mundo, fundamental para a captação da energia solar e seu armazenamento sob a forma de biomassa. Recebe energia solar durante o ano inteiro. Um dia de sol sobre o território brasileiro equivale à energia produzida em 24 horas por 120 mil usinas hidrelétricas do porte de Itaipu, que é a maior do mundo. Graças a essa fantástica incidência de energia solar, só possível nos trópicos, o continente brasileiro dispõe de uma riqueza vegetal inigualável, contendo óleos vegetais, celulose, açúcares, amido e etc., que poderão gerar formas energéticas capazes de satisfazer, com vantagens, todos os derivados do petróleo, podendo com isso prover praticamente todas as necessidades mundiais de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, assim como de eletricidade, por tempo ilimitado. Essa é a razão fundamental porque o Brasil é tão importante para os donos do mundo, e é por isso que eles estão tentando destruir o povo brasileiro, legítimo dono do seu território. Entretanto, dentre todas as riquezas que este documento mostrou, a maior de todas é o homem brasileiro. O Brasil está entre os maiores mercados potenciais do planeta, com cerca de 70% da sua população afastada do consumo, vivendo numa economia que é, na melhor das hipóteses, de pura subsistência. Cumpre dar a essa nossa gente as condições de vida que implicam em pleno emprego, participando ativamente da produção e do consumo, criando-se uma economia pujante, poderosa, autossuficiente, e tornará o Brasil a mais justa e a mais generosa e maior civilização do terceiro milênio. Manifesto do Prona, em 6 de 4 de 1989. O desaparecimento da autoridade. Nós, brasileiros de todas as partes, de todas as raças, de todos os credos e de todas as classes, insatisfeitos, preocupados e possuídos de absoluta desesperança com o quadro político vigente, cientes de que as organizações políticas atuais não correspondem aos anseios do povo como um todo, decidimos fundar o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA, sem nenhum vínculo com qualquer organização já existente. O Brasil vive em nosso tempo um momento crucial da sua história como nação, talvez o pior, se a análise for feita em termos de alguns parâmetros como economia, educação e saúde, esmagada pela pressão de seus credores internacionais, assolado por crises internas. O país vem mergulhado nas últimas décadas em um processo de indefinição política, onde é notória a ausência de autoridade em tudo aquilo que se faz ou que se planeja fazer, da ação centralizadora das décadas de 60 e 70, que esmagava o livre pensamento e silenciava as vozes de oposição. Chegou-se num processo dialético, a sua antitese, a não autoridade, a não decisão, a não realização, a inação, a quase anarquia. O país está à beira do caos. A ação de qualquer agrupamento social, de uma escola, de um hospital, de uma empresa, enfim, de qualquer organização dentro da sociedade, é, em última análise, o reflexo do que se passa na vértice da pirâmide social, ou seja, no governo. Todo poder existe para ser efetivamente exercido e convivermos todos nós, neste país, com uma absoluta crise de autoridade, diante dos acontecimentos que têm chocado a nação nos últimos tempos. Alguns até com repercussão internacional, todos divulgados a fartar pela imprensa. Procuram-se e não se encontram os responsáveis diretos pelos fatos. A responsabilidade se dilui, como está diluída a autoridade. É fundamental que seja restaurada a autoridade em todos os níveis de ação pública, e com ela a responsabilidade. Não existe autoridade sem responsabilidade. A existência de uma implica a outra. A desordem, imbricada no desaparecimento das diversas formas de autoridade e dele decorrente, veio diminuindo, para e passo, o respeito à lei,
e crescendo a desordem, que se sobrepôs pouco a pouco às leis vigentes, leis, a multas, simplesmente elas não são cumpridas com a ausência de ordem, o desenvolvimento de qualquer atividade produtiva, a inépcia administrativa, a desídia no cumprimento das obrigações, a incúria na realização de qualquer tarefa prendem-se necessariamente ao desaparecimento do binômio autoridade e ordem. A desordem tornou-se a regra do país. Desordem política, desordem administrativa, desordem econômica financeira, desordem moral, o estado de absoluta desordem em que o país se encontra, bem como o mau exemplo que chega à sociedade vindo do poder constituído, estimulam o que de pior existe no ser humano: a ganância, a corrupção, a necessidade de ganho fácil, a desonestidade, criando uma sociedade onde impera o ódio, a violência, a desconfiança, a não cooperação, enfim, criando não apenas uma sociedade onde existe a natural luta de classes, mas, isto sim, um bando desordenado onde cada um, desesperadamente, decide lutar pelos seus próprios interesses numa corrida desenfreada de salve-se quem puder, um lutando contra o outro, sem nenhuma perspectiva, sem nada a ser divisado no horizonte, uma vez que tudo aponta numa direção só, de uma desordem maior. A crise não é apenas de um extrato de sociedade, não é crise dos operários, dos bancários, dos comerciantes, dos industriários, dos securitários, dos professores, dos médicos, dos engenheiros, dos empresários. É uma crise de toda a sociedade. A sociedade brasileira está doente, padece de um quadro de atetose, expressão que traduz, em linguagem médica, uma certa forma de incoordenação motora. Os diversos segmentos da sociedade, desarticulados, debatem-se em paroxismo, espasmódicos, cada um tentando sobreviver ao verdadeiro estado de choque em que se encontra a nação. Do jeito em que estamos, como um navio sem rumo, soprado pelos ventos do neoliberalismo econômico, cada um entregue à sua própria sorte, não chegaremos a lugar nenhum, a não ser que a sociedade como um todo se una em torno de uma ideia central, para que possamos emergir do fundo do oceano de inópia cultural em que todos nós estamos mergulhados, para uma situação de ordem, com justiça social, ordem que não será eterna, porém que, ao concluir o seu ciclo, nos deixará em um patamar mais elevado da condição humana. Mensagem final do Dr. Enéas à nação brasileira. A nação brasileira está sendo dessangrada, escolas caindo aos pedaços, hospitais apodrecendo, nosso povo morrendo de fome. Um grande esforço deve ser feito neste momento, em prol da unidade e da salvação nacional. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir, todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir. Portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar a nossa pátria. Quem concorda com o Dr. Enéas, carrega o Brasil no peito. Bem, família, eu espero que vocês tenham entendido. Eu me esforcei muito. Esse vídeo foi extremamente trabalhoso, pessoal. Quem é YouTube, quem já fez algum tipo de edição, sabe que para fazer um vídeo desse não é nada fácil. Passei noite de sono para fazer isso. E foram vários dias. Mas eu fiz tudo isso de bom coração, com um esforço, para que você pudesse entender que esses candidatos que estão aí são todos uma farsa. Estão todos envolvidos no mesmo esquema, em prol da nova ordem mundial. Agora eu só peço que você não caia no engano de pensar, então eu vou votar num Ciro Gomes, eu vou votar em um candidato da esquerda, que ele não pense em privatizar nada, como o Haddad, por exemplo. Irmão, pode ter certeza que esse será o pior erro que você vai cometer na sua vida. Porque a esquerda, apesar de ela não privatizar nada, ela continua pegando dinheiro com os mesmos homens, com o FMI, com o Banco Mundial, com os banqueiros internacionais. Então é aquela coisa, se você não paga seu aluguel e deixa a conta lá, uma hora o dono vai vir e vai te expulsar dali. É a mesma coisa que a esquerda faz com o Brasil. Ela sucateia o serviço, ela endivida o país, ela mantém programas, como você viu aí que foi proposto, criar um 13º para o Bolsa Família. Quer dizer, são absurdos em cima de absurdos. Você sabe que o país dá agora, nesse momento, pagando essas altas taxas, não tem condição de fazer isso. Mas eles vão fazer. Se chegarem no poder, eles vão fazer. Agora, como é que vão fazer? Vão pegar mais dinheiro com o FMI, com o Banco Mundial, e quem vai pagar o juro de tudo isso vai ser você, vai pagar dobrado igual a tapioca. Então, meu irmão, se você votar na esquerda, será o maior erro da sua vida. Por outro lado, nós temos Bolsonaro, que vai adiantar muito a agenda global. Ele vai privatizar tudo. Ele já disse que é a favor, inclusive, do controle de natalidade. Se adotar uma rígida política de controle da natalidade. É o crescimento populacional exagerado do nosso país. É gente demais.
Por outro lado, as pessoas te dizem que a única esperança que tem é Bolsonaro, mas você viu nesse documentário que ele não tem nada a ver com o Dr. Enéas. E Dr. Enéas, como eu disse no começo do vídeo, não te apresentou aqui um plano de governo, ele apresentou os problemas da nação. Ele, como médico, pôde fazer isso muito bem, um diagnóstico completo da situação do nosso país, que está todo quebrado. A solução não era privatizar, a solução não era continuar mantendo essa dívida, a solução era renegociar esses juros. Mas nenhum tem peito para fazer isso, porque estão todos fechados com a nova ordem mundial, especialmente Bolsonaro. Bolsonaro é o cara que deu declarações, que quer o controle de natalidade para o pobre. Não adianta os minions dizer, mas ele falou isso quando ele era mais jovem, há 25, 30 anos atrás. Não, isso é mentira sua. Ele falou isso jovem e falou isso mais velho. É uma ideia que sempre teve na cabeça dele através dos anos. Não é à toa que ele está onde está. Está a favor da nova ordem. E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome, da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado do nosso país. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso se quisermos produzir felicidade em nosso país. Todos os planos dele, que vamos comentar mais especificamente, comparando com esse vídeo, no próximo sábado. Claro, se esse vídeo chegar a ter um número bom de acessos, pessoal. O último vídeo que eu fiz, eu estou decepcionado. Eu fiz um vídeo dando dicas de saúde e o vídeo mal pegou 20 mil acessos, pessoal. Sofreu para pegar os 20 mil. Pra mim, isso é um absurdo, galera. O que é que a galera quer? Vídeo de XJ6, vídeo de interesseiro? Eu faço, pô. Se é para alienar, vamos alienar. É triste você ver a sua própria família, que é esse canal, não acompanha os vídeos que realmente têm informação relevantes. O pessoal prefere se alienar, prefere ir atrás de mitos. E é por isso que o Brasil não tem chance nenhuma de mudar. Com essa mentalidade das pessoas, não tem chance de mudar. Então, se esse vídeo tiver um bom número de acessos, nós vamos comentar aqui todas as propostas do chamado mito e as de Enéas. E vamos ver os pontos principais desse vídeo. Então compartilhe, irmão, faz sua parte, porque só eu fazendo não adianta. E eu não vou fazer, sozinho não adianta. Eu sei que ninguém ganha nada sozinho. Então se for para eu ficar aqui sozinho, tchau e benção, irmão. Vou fazer outra coisa. Então, irmão, entre na batalha de verdade, não seja um mais ou menos. Entre de fato, aprenda a ouvir as coisas e entender, raciocinar em cima delas e não levantar bandeiras como muitos fazem. Essa cartilha do Dr. Enéas está disponível aí na internet há muitos anos em PDF, mas a maioria nunca leu, porque o brasileiro não gosta de ler, alguns porque é preguiçoso mesmo e outros porque não tem tempo. Então eu fiz esse trabalho aqui para que vocês possam ter acesso fácil, para que seja mais simples você sentar na sua cadeira e assistir um vídeo. Então, irmão, reconheça esse esforço, compartilhe, dê like, comente, porque sem isso não vale a pena. Somente com uma grande conscientização é que vamos poder de fato mudar alguma coisa. Outra coisa que eu quero fazer um alerta aqui é esse MBL que está aí, pessoal. É o verdadeiro representante das empresas privadas. Esses caras apontam todos os defeitos que tem no país, mas eles não mostram nenhuma benfeitoria que eles tenham feito. Eles têm um político aí no YouTube e o cara manipula descaradamente as pessoas. Ele estava falando, não, olha, eu quando era criança, eu vi lá que venderam a Vale da Rio Doce e eu fiquei muito revoltado, mas eu vi que não venderam, só foi 4%. Claro, eu sei que ele não é idiota, ele faz isso porque ele sabe que os inscritos dele são idiota. Quando se vendeu os 4% da Vale do Rio Doce, se passou o controle das ações. Como o Dr. Enéas já explicou, quem comprou passou a dizer quando vender, por quanto vender e a quem vender. O governo passou a ser simplesmente um acionista e ficar lá de braço cruzado, ouvindo e acatando o que o setor privado ia querer. E o cara ainda vem dizer que isso é bom. Ainda vem dizer, tem que privatizar mais coisas. E um monte de gente idiota, imbecil, privatiza tudo. Então, irmão, com um povo desse, como é que a gente vai mudar? Caras ligados a partidos, políticos vindo aqui pro YouTube, fazendo a cabeça do povo tão facilmente. É incrível isso, esses caras estão conseguindo milhões de inscritos, cara. Financiamento pelo próprio povo. É absurdo em cima de absurdo, irmão. Fica realmente difícil. Mas como a gente tem fé e a esperança é a última que morre, a gente vai tentar até o fim, irmão, enquanto houver uma brecha aqui. Faz sua parte, compartilha. Também se inscreva no canal das pessoas que ajudaram para esse vídeo ficar pronto, que foi o Gledson. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Inclusive, ele fez um vídeo agora denunciando o Jean Willis, que quer legalizar as drogas. E quando alguém fala, ele fica revoltado, mas está em vídeo isso. Você vai ver lá no canal do Gledson e também no canal da Daisy, que ela fala de animais, de histórias tristes que acontecem envolvendo o mundo animal. Também se inscreva no canal dela, dá essa força. Começou agora, irmão. Então, peço a vocês e conto com a ajuda de vocês. A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Quem puder dar uma ajuda também para o canal deixar de ser tão perva, galera, faz isso. Tem o PayPal, tem o Patreon, o Apoia-se. Enfim, você pode fazer como você quiser, tá? E o link tá na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus e sempre encarando o sobrenatural.
porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, às forças armadas, os valores cristãos que são universais, enfim, porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir e que eles tentam agora desesperadamente destruir. É por isso que a imprensa me ataca, porque ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas.